WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Agora sim, estamos de volta! Boa noite. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, estamos iniciando o nosso 9º programa, 10º programa. Obrigado, Pazoto. Eu de novo me enrolei na história do programa aqui. O nosso 10º programa de Vem Tomar um Vinho, segunda temporada. Nos acompanhe através do Facebook, YouTube e Instagram, sempre no @Vem Tomar um Vinho. Entre lá, curta nos nossos canais, faça a sua inscrição, nos acompanhe. Ainda nesse trimestre a gente vai ter muita coisa legal, coisa que a gente já está preparando, deve trazer e deve implementar muito em breve. Participe do nosso programa. Hoje só eu e o Lisô aqui na rádio. Estamos sem um convidado e vamos trazer um programa especial para vocês. Mandem as mensagens pro nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Lisô? Vamos lá, Carlão, só um segundinho que eu tava aqui em outra página aqui, iniciando aqui o streaming também. Mas o nosso WhatsApp é 974196793. Lembrando que é 011 974196793, Carlão. Bom, aproveitando já, uma boa noite para você, Lisô. Boa noite aos nossos ouvintes, claro. E boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos queridos ouvintes do Vem Tomar um Vinho. Aqui o pessoal também da Rádio Geek, que muitos nos acompanham. E também ao Pazu, aqui ao nosso lado, aqui, prontos para participar aqui. Queremos participações hoje no programa, tá? E, cara, estamos aqui, né? Esse verão-inverno maluco que tá acontecendo em São Paulo. Ora, ele tá vendo, acho que enquanto a gente tá almoçando, que tem a TV lá do restaurante ali, restaurante, né? Eles estavam falando que a temperatura média neste mês é de 28,1 graus e a temperatura máxima do dia de hoje foi de 20,1. Sim. Então, e agora estamos operando os 18 graus aqui, então tá. Operando, mas estamos bem. Tá bom para um vinho, tá bom para um bate-papo. Um bate-papo, continuar da melhor forma possível. Nós vamos trazer alguns itens e o tema, na realidade, do nosso programa de hoje é esclarecer algumas dúvidas e alguns pontos, na realidade, sobre o consumo de vinho. A gente geralmente traz o pessoal para bater um papo, traz o pessoal para conversar conosco, mas a gente sempre tem aquele momento onde a gente abre o vinho, explica um pouquinho, fala um pouco, até para que a gente não gere nenhum tipo de incômodo aos nossos convidados. E também para não perdurar tanto tempo. Mas, obviamente, de tempos em tempos a gente entende que é bacana, é bom para o nosso ouvinte nos acompanhar e tirar suas dúvidas. Afinal de contas, nem todos têm o conhecimento sobre esse mundo. E eu acho que pequenas dúvidas e pequenos esclarecimentos ajudam a vida do iniciante nesta paixão que tanto nos capta. Exatamente, Carlão. E hoje, aproveitando que estamos só nós dois, como você mesmo disse. E Pazoto. Pazoto e Chus, que saiu, mas vai voltar aí na área. Vamos aproveitar para bater papo, para tentar elucidar de uma forma, como a gente sempre faz aqui, uma forma mais tranquila, mais descontraída, esse mundo que às vezes parece muito complicado aí do vinho, mas que na verdade não é.
Na verdade, ele tem que ser descomplicando o vinho, descomplicar o vinho, fazer ele de forma leve, porque agradável para que todo mundo possa aproveitar. Esta cada vez mais é a ideia, é trazer o público jovem também para entender que o vinho não é só aquela a bebida que você vai acabar trabalhando em eventos, num jantar romântico. Você tem espaço para tudo e tem a qualidade e a necessidade que você acaba utilizando para tudo aquilo que você possa apresentar. Existem vinhos bons e vinhos excelentes de todos os preços, todas as safras, todas as castas, de toda essa forma. É isso, e antes de a gente começar esse bate-papo, só lembrar, Carlão, que a gente vai em breve ter um espaço aí, só dar um teaser aí, né? Mas teremos um espaço bacana aí do Vem Tomar um Vinho aí na Zona Sul de São Paulo. Isso. Inclusive hoje estávamos lá trabalhando nesse espaço, então se vocês verem aí algum contorcionismo aqui por parte da gente, é porque a gente trabalhou pesado ali nas obras para deixar ele pronto em breve aí. Mas vamos lá, né, Carlão? Vamos começar a tocar o nosso programa. Primeiro, acho que seria bom te falar um pouco do... Posso já colocar aqui, já temos via Facebook, a gente passou o nosso WhatsApp para contato, mas já veio aqui o Luiz Otávio. Que vinho vocês recomendam para iniciar uma pessoa que não está acostumada no mundo do vinho? Algum rótulo? A gente já responde isso daí, só para a gente já colocar aqui e já dar a entrada que você ia fazer neste momento. Tá, bom, então a gente vai... Já tivemos primeiro falar o vinho que vamos tomar hoje, né? Vamos degustar o Dom Melo Giuco, é um torrontés, que é uma uva originária da Argentina. A maioria das uvas, a gente encontra elas em diferentes regiões, né? Apesar de ter uma origem, vamos dizer, muitas delas na França, você acaba, foi desenvolvida, por exemplo, Cabernet Sauvignon. Você encontra em várias partes do mundo, em várias regiões. Na realidade é a uva mais difundida. Mais difundida, né? Por isso que eu até peguei como exemplo. Agora, o torrontés, ele tem essa característica meio que é uma curiosidade, já, para começar, a primeira curiosidade do programa, ela é produzida basicamente na Argentina. É uma uva que nasceu lá, é uma uva originária e que a produção é feita lá. Você não fala de torrontés torrontés em qualquer outro lugar, assim, é uma coisa meio que você não recorda. É direcionada basicamente para a região ali de... Bom, não vou dizer de Mendoza, porque o torrontés ele precisa de um clima de um pouco mais de altitude, um clima um pouquinho mais aquecido, né, para boa produção dela. Sim, exatamente. A gente tem até o que estamos aqui, o Dom Melo Giuco, ele vem, apesar de o Vale do Uco ser em Mendoza, né, uma das regiões de Mendoza, mas essa uva, ela provém de Salta, né, Carlão? Exatamente. Só aproveitando, falando das questões das regiões, né? Sim. Você lembra do nome das 3 principais regiões lá de Mendoza? Luan de Cuyo. Temos também o Vale do Uco, nosso querido Vale do Uco. E temos a região de Maipú, não é isso? Obrigado pela cola aqui, Carlão. Deu uma coladinha aqui. Mas é isso, são as 3 grandes regiões aí de Mendoza. E o torrontés que a gente tá aí não é de Mendoza, apesar de também Mendoza produzir alguns torrontés, mas sim, você tem... Na realidade são características distintas. Né? Então você pega um torrontés produzido na região de Maipú, ele é um torrontés que acaba... ele tem uma característica um pouco mais... um pouco menos floral, ele é um pouco mais ácido, um pouco mais equilibrado. Esse torrontés de Salta, ele traz muita nuance floral, muita nuance dos frutos cítricos e acaba trazendo tudo isto. E só até lembrar que o torrontés, ele pode ser classificado também como um dos vinhos aromáticos, né? Vinhos brancos aromáticos, porque ele tem você sente aquele aroma, ele tem um aroma muito presente, como algumas outras castas, Gewürztraminer, né? Ele, na realidade, é um vinho mais fácil de se degustar.
certo? Sim, exatamente. É um vinho que... Ele te dá um pouco mais de abertura para fazer isso. Sim, e a gente fala até um pouco, umas características que a gente falou um pouco de Salta, que você falou da altitude, né? Esse Torrontés aí, ele é produzido em uma altitude de 1.750 metros. Isso, Então a gente fala de algo já isso, ao norte que você falou, mais da quente. Argentina, é um pouco mais quente, mas é uma mais região alta. um pouco mais alta. Você está um pouco mais próximo de uma região um pouco mais desértica, alguma coisa assim. Mendoza está a 1.100, certo? Sim, que já é relativamente... Não é uma altitude baixa, mas você está falando de 600, quase um São Paulo a mais sobre Mendoza, né? Então, é outro tipo de clima. E é onde, na verdade, o Torrontés mais famoso, o Torrontés que o mercado considera o melhor, não que não tenham outros de ótimas qualidades nas outras regiões, mas é justamente o de Salta, né, Carlão? Exato. Aproveitando, por que a gente trouxe esse Torrontés para a gente provar? Então, a gente sabe que o Torrontés até é uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas a gente quer, juntamente com os nossos ouvintes, fazer essa degustação aqui ao vivo. Juntamente não, porque ninguém está degustando com a gente. Eles podem ver, né? Tentar ver a nossa... Mas tentar passar a nossa impressão, né? Olhar nossas impressões, de repente os nossos gestos, tentar passar o máximo possível do que a gente vai sentir para os nossos ouvintes. Mas o Torrontés, ele é um vinho para ser bebido jovem, né? É um vinho que você não pode... Não é um vinho de guarda, que você vai estar ali guardando ele por muitos anos. É um vinho que, em média, você guarda por 2 anos. E a gente está com essa safra que é de 2015. Ou seja... É uma safra de 5... Vai fazer 5 anos. Que aqui, na teoria, seria uma safra que ele já estaria não no seu ápice, né? Estaria já num declínio ali das suas características e tudo mais. Tá, então... vamos chamar o motivo, o ponto onde a gente vai tá trazendo. Na realidade, são 2, então. Um é pra gente falar, neste momento... de tempo de guarda, e aí a gente já pode dizer que praticamente 90 e poucos, quase 95% de todos os vinhos produzidos ao redor do mundo, eles são vinhos jovens, vinhos para serem tomados num curto espaço de tempo, certo? Exatamente, irmão. E por outro lado é para a gente ver, se a gente tem mais ou menos uma ideia de esse não é um vinho de guarda, ele é um vinho para ser tomado jovem, mas ele pode trazer pra gente, a gente pode conseguir também prolongar um pouquinho manter ele, dependendo da forma como você guarda e como você faz, na realidade, manutenção dele, né? Cuida, né, do vinho, ele pode trazer as mesmas características de um vinho um pouco mais jovem. E você pode fazer. Este, na realidade, é um pouco do nosso... da ideia em se trazer aqui. Além disso, acho que é mais um ponto que a gente tem que colocar aqui, e que vai ser muito, muito bacana, é explicar o porquê alguns vinhos têm rolha e outros têm o screw cap, né? Isso. Que é o caso desse aqui que vamos tomar. É o caso desse daqui que a gente vai colocar. Vamos falar só primeiro. Escolher... Eu só queria falar. Vamos responder o Luiz antes ou não? Pode. Vou passar o que eu faria, né? O ouvinte Luiz, né? Nosso. É o Luiz. Luiz ou Luiz? É o Luiz Otávio. Luiz Otávio. Então tá bom. Nosso grande amigo Luiz Otávio. Abração. Cara, eu. Assim, não sou eu. Assim, eu vou falar uma avaliação que eu vejo ao longo da minha experiência aí no mercado. E é cada vez mais, independente de onde eu esteja, seja São Paulo, seja interior, seja outros estados, normalmente as pessoas começam a beber vinho tomando vinho doce. Não sei porquê, acho que é um paladar já mais conhecido de suco, que vem daquela coisa de você já conhecer, tomar suco, enfim. Mas normalmente as pessoas começam por um vinho doce. Eu acho que você poderia, de repente, você tem buscar um vinho, talvez tentar mudar, sair dessa coisa do vinho doce e buscar um vinho talvez não tão, assim, um vinho não muito seco, não muito forte, mas você começar com alguma coisa... Cara, eu começaria, sinceramente, com
com os vinhos barato, porque como você está arriscando alguma coisa, eu tentaria buscar algum vinho chileno ou argentino, por serem os vinhos que a gente encontra com um preço mais barato no mercado brasileiro, por questões de proximidade, por questões de quantidade de importação. Então eu tentaria, por exemplo, ou pegaria tentaria talvez um Carmener, Carlão. Eu iria começar com um Carmener ali jovem, buscaria um Carmener ali chileno. Ok. Lembrando que não existe certo e não existe errado. Por isso que eu falei justamente Existe a questão de testar. E também, só para finalizar, porque eu comecei a tomar vinho mesmo, um dos primeiros que comecei a tomar era o Carmener. Você está trazendo um pouco da sua experiência aqui. Perfeito. Bom, Luiz, é mais fácil a pessoa... Como o Lisot falou, é mais fácil a pessoa se acostumar ou não ter um grande impacto com os vinhos um pouco mais suaves do que você já partir para alguma coisa muito mais encorpada, mais estruturada, que tem uma presença muito grande de taninos, né? Então que é algo que demanda um pouco mais de costume. Você pode, obviamente, gostar de primeira, mas não necessariamente você vai conseguir se ambientar e se acostumar. Então você pegar um vinho, como ele falou, um vinho um pouco menos encorpado como um Carmener, você pode pegar um vinho branco, por exemplo, como o que a gente está tomando. Até o rosé, né, Carlão? Um rosé, exato. Rosé leve. Rosé que a gente tem... por diversos motivos, mas a gente teve durante muito tempo um grande preconceito aqui no Brasil em relação ao rosé. Então, justamente, pega uma coisa um pouco mais suave, um vinho com essas características mais herbáceas, mais florais. Não, de outra forma, também não existe o certo e errado na prova do vinho e no momento de você sentir o aroma. Isso reflete e traz muito a sua percepção e a sua memória, que você precisa, na realidade, dessa questão de memória para ir trabalhando e sentindo e criar o hábito, na realidade, de curtir. Então você... tenta sentir o aroma, tenta ver o que ele vai te trazer. Ver a cor, né? Ver a cor. Como é que você... Isso vai, enquanto eu provo, vai explicando como é que você vê a cor do vinho. Então, a cor sempre é bacana você colocar sobre uma superfície branca que você consegue analisar com mais propriedade, assim, né? Fica mais fácil de você verificar a coloração do vinho, porque você coloca alguma coisa que tem cor, ela vai acabar afetando o que você está vendo. Então você coloca sobre uma folha sulfite, uma folha branca, que aí você faz, por exemplo, aqui é o que eu estou fazendo agora no momento. Então eu coloquei aqui o vinho, a gente vê que ele é um vinho amarelo claro, né? Não é aquele vinho escuro, né? Uma coloração mais clara. E aí você começa a ver, por exemplo, a borda do vinho, por exemplo, quando você coloca aqui, você consegue ver se a borda, principalmente um vinho tinto, quando ele está mais evoluído, não é o caso agora do vinho tinto, mas você vai conseguir ver uma borda já mais um halo aquoso, que a gente chama, que é aquela bordinha um pouquinho mais branquinha, né, do que o resto do vinho. Você consegue ter uma ideia de como é que está já a evolução do vinho, se já está pronto, se está um vinho ainda muito novo. Enfim, a cor, ela te traz algumas informações importantes para você entender o vinho, né? Porque se é um vinho também mais escuro, você imagina que possa ter mais tanino, né? Um vinho uma casta, talvez tenha mais presença da própria... A uva tem mais casca ali na fermentação, né? Que até é uma das curiosidades que a gente vai brincar um pouco da casca aqui, que ela mexe na estrutura, né? Da fermentação de brancos, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Bom, enquanto a gente falou, um beijo para Adriana, que esteve aqui há 3 programas atrás e que falou que adora o rosé pro
pro verão. Aliás, Adriana, ótima. estamos esperando as fotos aqui. A gente tá precisando renovar lá as fotos que estão horrorosas lá. Então, vamos marcar, Adriana. Nossas fotos aí da página. Tem algumas fotos que a gente precisa dar uma atualizada, né, Carlão? Aquela... Não, esquece. Nem comenta. Não, acho que não. Não, mas vamos aproveitar e vamos comentar. O que você achou desse vinho, que é um vinho novo, um vinho jovem, e que a gente tá tomando já com 5 anos de existência, de safra. Então, eu acho que ele perdeu um pouco do aroma. Ele perdeu bastante, né? aroma. Você já não sente aquela... Que a gente falou que é um vinho aromático, o Torrontés. Eu já não sinto aquele aroma que é bem característico, que te dá aquela vontade de pôr logo na boca e falar: o que eu vou tomar aqui que tá explodindo aromas aqui no meu nariz. Não, já vê uma coisa meio morta. Morreu, né? Morreu. Você sente muito álcool. É o álcool sobressaindo ao resto do que tinha ali, que seriam coisas muito bacanas, tipo aquele aroma meio cítrico, aquela coisa, né? Até um pouco floral, mineral também, sem dúvida. Então aqui morreu basicamente com álcool. Falando para quem tá nos assistindo também, esse Torrontés, ele é de Salta, não necessariamente os demais. A gente sabe que em Maipú é um pouco mais a questão do você tá sentindo o aroma e ele tá te dizendo exatamente aquilo que você vai provar. Esse Torrontés de Salta, ele te surpreende. Não necessariamente você vai sentir o aroma e você vai absorver, na realidade, o gosto. Você vai sentir do que você está imaginando. Então, é uma brincadeira muito, assim, uma casta, uma uva muito bacana, porque ele te traz essa surpresa e acaba surpreendendo muita gente mesmo. A qualidade e a possibilidade realmente já faz esse trabalho junto com a gente. A Adriana falou que está demorando demais mesmo. Na verdade, a culpa é nossa. A culpa é nossa, Adriana, sabemos. Foi só uma brincadeirinha aqui. Precisamos marcar aqui na Rádio Geek essas fotos. Carlão, até só para passar aqui, que eu ia passar batido, que a gente falou que é uma caça argentina, que é uma informação bacana, né? Para quem quer saber, pra se aprofundar um pouco mais, do Torrontés, ele é um cruzamento natural entre a Muscat de Alexandria e uma uva chilena chamada País. Então essa combinação delas que acabou naturalmente rolando esse Torrontés, a casta Torrontés. Perfeito. Nós temos também, enquanto a gente vai fazendo, a gente faz só esse pequeno intervalinho, a gente tem um sorteio para fazer, né? Temos sim. Sorteios. Temos bastante coisa aí para os adeptos de cinema. Que foi fomos presenteados no último programa pelo nosso grande Minduba, Rodrigo Minduba, que esteve aqui do Granja News, né? Então, valeu, Minduba, pela parceria aí. Ele nos deu 5 pares de ingressos para o Cinemark. Eu sei que tem gente aí de olho, tem pessoal já querendo ganhar o seu... Até porque teve o Oscar nessa... Agora, então... Você tem ainda bastante coisa que estreou, bacana. Você tem Aves de Rapina. Pazoto, abre aí só o microfone. Então, acho que essa coisa de cinema ainda tá muito, né? O Oscar trouxe essa... Pazoto que deve ter trabalhado bastante com o programa da tarde. O que você tem de interessante aí, de filmes que estão em cartaz para o pessoal ver? Você tem essa relação aí? Você possa falar o que... A gente descobre aqui. Eu sei que tá o Aves de Rapina. Que mais que nós temos aqui? Vai estrear amanhã. Vai estrear Sonic. O Jojo Rabbit também tá no cinema. Tem o Jumanji também, né? Que sim, aquela versão nova, né? A nova versão também. O Bad Boys para Sempre, que é o 3º filme da franquia. Tem bastante filme aí. O Sonic vai estrear amanhã. Pra quem acompanha a Rádio Geek e pôde acompanhar, a Rádio Geek acompanhou o Oscar, a cobertura do Oscar, aqui, né? Sim. Pessoal de madrugada. Pazoto, inclusive, também. Eu tava aqui também. Tava aí, fez o acampamento aqui no estúdio. Mas vamos lá, vamos fazer o sorteio então. Como é que a gente faz, hein, Carlão? Sorteamos um par de ingresso agora e vai sorteando. Vamos sorteando aos pouquinhos. Vamos, né? A gente vai durante o programa.
conversando a um gente pouquinho, vai... faz um sorteio, aí eu vejo se a pessoa... aí depois tá a gente no- entra de novo, tá no perfil. Quais são as regras? Tem que seguir o... Tem que seguir o Granja News, @Granja News, o Vem Tomar um Vinho, tudo Instagram, né? E tem que ter comentado na publicação marcando um coleguinha ou uma coleguinha. Tá. Então, vou fazer o primeiro sorteio agora. Vocês estão acompanhando Enquanto você está aí? fazendo o sorteio, eu aproveito e falo aqui. A Adriana estava mencionando do 1917, que ainda está em cartaz, e é um filme excelente com uma fotografia fantástica. Então tá a dica aí da Adriana para os... Adriana o quê? Brier, Ah, foi ela que caiu no sorteio aqui. Pô, você tá de brincadeira. Foi. é sério? É. Eu vou, mas deixa eu ver. Cheque Deixa eu ver se tá tudo ela certo está aqui. Pera aí. apta a receber. Bom, Mas é uma coincidência, hein? Falando de Adriana, comentando... Absurda coincidência. Acontece, hein? Bom, pra gente ver, os 2 sorteios que a gente fez aqui de vinho durante o nosso programa foi um mesmo local que ganhou. Sim, foram duas pessoas diferentes da mesma... do mesma residência Sim, que ganharam e que levaram que era do Espírito Santo. Espírito Santo, de Vitória. Vitória. Vitória? Não. Não era Vitória. Não era Vitória, era o Espírito Espírito Santo eu Santo. tenho certeza que era. Depois a gente... Fugiu o nome da cidade, não é Vitória, não. Que outro ponto a gente pode... A gente ia falar da rolha, né, Carlão? Vamos falar. Qual a screw diferença cap da screw cap, da rolha? rolha de Se cortiça. faz muita diferença? O que... Cara, faz uma pequena diferença, mas não, a verdade é essa diferença ela só ocorre quando a gente tá falando de vinhos de guarda. Quando você fala da maioria dos vinhos, que você falou, 95% dos vinhos são vinhos jovens para serem tomados em consumo mais imediato, né? Ou seja, de poucos anos, 5 anos e tal. Não, menos. Sim. 5 anos esse daqui tem e já... Exatamente. Já não é Tem mais. jovens que Mas, por exemplo, o vinho, sei lá, que você guarda 5 anos, até, sei lá, 7, 8 anos, não faz diferença alguma. As rolhas, as duas estão ali vedando a entrada de oxigênio. Porém, na rolha de cortiça, né, não nessa que estamos tomando, existe uma pequena passagem de oxigênio, assim, mas muito micro mesmo, que nos vinhos de guarda, quando a gente fala de um vinho de 15 anos, ela acaba trazendo uma evoluçãozinha sutil e que agrega... Sutil em termos de, se você for pensar, de um curto tempo, mas quando você vai fazendo... Você fala de 15 anos, né? Com essa pequena 10, passagem... 15 anos, essa pequena passagem, você ela evolui faz o com vinho. que ele tenha uma fermentação, na realidade, dentro da própria garrafa. Sim, e na verdade ela é melhor para os vinhos de guarda, né? A rolha do que o screw cap. Mas como falamos, 95% dos vinhos que a gente vai tomar não faz diferença. Inclusive, com o screw cap acaba ficando mais barato o vinho, porque ela é mais barata do que a rolha. Sim, sem dúvida. O Pazotto já fez um sinal de joinha lá. Adriana, parabéns. Você é a primeira... Adriana tá seguindo as duas. Tá seguindo... Tá certinho. Tá certinho. Vai aproveitar, não sei se seu digníssimo esposo já tá por aqui. O rapaz só viaja, mas aproveite bastante o seu ingresso aqui. Cinemark. Depois do Cinemark a gente vai entregar. Depois vai deixar na portaria ou onde tiver que deixar de onde você indicar. E lembrando também, teve até uma pergunta na postagem do sorteio, porque agora quem não participou dançou, mas só para as próximas vezes que fizermos por sorteios, a gente entrega no Brasil inteiro. Então, a pessoa perguntou, mas é só São Paulo? Não, mas tem que ter Cinemark, né? Senão também não adianta. Não adianta o cara... Mas eu digo assim, se tivesse Cinemark, você podia estar participando. Sim. Então, inclusive, a gente respondeu na postagem, quem acabou, ficou na dúvida e tal, perdeu. Perdeu. Só uma coisa. Pazotto, você quer experimentar? Ver o que... Não, beleza. A gente prepara aqui pra você e deixa aqui. Você trouxe a outra taça? Trouxe, já está na mesa do Pazotto ali. Então tá. Então depois ele passa e pega aqui. Pra quem já experimentou um vinho oxidado,
e gostou da experiência, a gente não pode deixar de oferecer ao Pazotto essa possibilidade. Só falando um pouco, principalmente da nossa primeira temporada, enquanto a gente ainda estava na grade aqui da rádio. Hoje a gente não está mais na grade, a gente grava aqui nos estúdios por toda a parceria que a gente tem, mas a gente não está mais na grade. Mas durante os 50 episódios da primeira temporada, a gente tinha a gente começou a fazer um trabalho, na realidade, de evolução de conhecimento do vinho, com 2 pessoas que eram totalmente adeptas ao destilado, não ao fermentado, não ao vinho. E você vê a evolução de quando a pessoa está prestando atenção, tentando capturar e guardar dentro da memória o que ele puxar da memória, na realidade não guardar, né? Puxar da memória aquilo que ele está sentindo, o aroma que ele está sentindo, o sabor que ele está sentindo, você consegue ver, e a gente já via, era nítido em, sei lá, 6 programas, a evolução justamente em se fazer isto. E este ponto é o principal quando você está curtindo. E acho que não só o vinho, hoje você tem as cervejas artesanais, você tem uma série de outras bebidas que estão te provocando e puxando um pouco mais para que você tenha esse conhecimento, para que você busque algumas outras experiências. E na realidade tudo isso é uma grande experiência. É justamente você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Fazer bem e prestar atenção. Bom, queria primeiro só mandar um abraço aí, Carlão, que acabei de receber um alô aqui do meu antigo professor de matemática, o Dr. Gilson Belésia. Então, Belésia, um abração aí. Falou, vamos beber morar. Vamos sim, Belésia. Até porque guardo com muito carinho das suas aulas, das vezes que fui excluído, porque eu tinha copiado a lição de uma coleguinha de classe, e aí ele descobriu que eu tinha copiado alguns exercícios, Carlão, e aí... E algumas vezes, né, como você falou. Não, na verdade foi uma, mas... Tá. Porque ali dava medo, ele era um cara durão, então você não saía muito do que tinha que ser feito. Mas dessa vez eu lembro que eu copiei e tinha um erro meio grosseiro, e ele chamou nós dois na frente da classe e falou, quem que copiou de quem essa brincadeira aqui? E aí eu falei, eu dei uma olhadinha na dele, daí eu fui convidado a me retirar da sala. Então um abração aí. Bom, nós estávamos falando um pouquinho dessa questão da degustação e falamos já da questão da rolha, né? A diferença da rolha para o screw cap. Eu acho que a gente pode... Caramba, deu um ataque. Tem mais alguns outros pontos, mas eu acho que uma coisa legal a gente falar, só para que as pessoas tenham, estamos falando para um grande número. Vi aqui, temos... um grande amigo de Portugal que está aqui também acompanhando a gente. A gente sempre tem ou alguém dos Estados Unidos ou alguém da Inglaterra, mas a grande maioria dos nossos ouvintes são todos brasileiros. E só por uma questão acho que fica mais fácil para que a gente possa acompanhar dados sobre produção de vinho. Qual é o país em que mais produz o vinho, Lisô? Qual o seu chute? Itália. Exatamente, Itália. Aqui a gente tem dentro do... Eu peguei os dados... Um ataque de tosse aqui no estúdio. Peguei os dados da OIV, que é a Organização Internacional dos Vinhos, e eles estavam colocando aqui, a gente tem uma média de 2013 a 2017, tem o resultado de 2017, uma previsão, na realidade, do que seria 2018, eles só vão conseguir confirmar essa previsão ainda um pouco mais para o meio desse ano, para que eles possam, que eles tivessem justamente essa base. Nós tivemos aqui, Itália, a previsão dela de produção era de 54 milhões de hectares litro.
Então, assim, é muita coisa que a gente tem. Em seguida vinham França, Espanha, Estados Unidos e Argentina. França, há alguns anos eu lembro que ela sempre brigava com a Itália. Ali com a Itália. E um aspecto interessante, o Brasil estava ali com a sua produção, a expectativa de produção de 3,1 milhões de hectares litro. O que é interessante, ele tem uma presença bem... lógico, não tão importante. Deixa eu sair pra tossir que eu tô... Então você vai, tosse lá fora. Deixa eu tossir lá, tosse, eu vou matar meus ouvintes aqui. Aproveita e já leva pro Pazoto. Já aproveita e já sirvo o Pazoto, peraí. A gente já faz. Então, para que a gente possa apresentar, a gente vai... A produção aqui no Brasil, ela realmente está melhorando, a gente vem crescendo. Acho que grandes vinhos e grandes produtores têm cada vez melhorado mais e têm sido premiados internacionalmente. A gente sabe que algumas vinícolas, elas acabam até mais exportando do que tendo o seu próprio vinho distribuído aqui dentro do mercado nacional. E uma curiosidade, acho que, e até mesmo um pouco da ideia que a gente teve de justamente falar um pouquinho sobre vinho e parte desse material que a gente vai começar a preparar e vai começar a divulgar ainda dentro desse trimestre, ele é baseado no que eu vou falar agora, que é a questão de consumo per capita. O consumo per capita, o país, na realidade, que tem o maior consumo per capita de vinhos, quem é, Lisô? Consumo per capita? Qual é o país que mais consome vinhos? Per capita, eu vou dizer França. Não, França é o segundo colocado. Estamos falando de Portugal. Portugal é o país que mais consome vinhos, são 52 litros e meio de vinho por pessoa por ano. Então é razoável, né? É bem razoável, acho que é algo muito interessante. Obviamente, a gente vai vendo países de uma maior proporção de população. Então, se a gente pode pegar o exemplo, a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, que tem uma grande produção, mas que, se a gente for pensar no consumo per capita, ele ainda está chegando a 12 litros per capita ao ano. Então, você vê que, apesar da grande produção, você ainda não consegue girar ao redor de toda a população. Por outro lado, a gente ainda tem um consumo per capita aqui no Brasil, e eu acho que esta ideia de divulgar e de trabalhar e de apresentar um pouco mais desse mundo para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já sabem, numa linguagem um pouco mais simplificada ou descontraída, para que a gente possa fazer isso daqui. Não é o vinho que está fazendo essa tosse com ele. Não sei não, hein? Pode ser o vinho. Mas o consumo no Brasil é menor que 2 litros per capita ano. Ou seja, se a gente for pegar os nossos quase 210 milhões de habitantes, a gente tem um consumo de... Menos de 3 garrafas, né? Menos de 3. No ano, né? A gente está falando, Calão. No ano, exatamente. Então, ou seja, temos muito a evoluir na questão da enocultura aqui no Brasil, né? Exatamente. Só aproveitando, rapidamente, o Sérgio, é o marido da Adriana. Ela estava falando que ele está aqui, está assistindo e tal, e que a gente tem que marcar, que a gente estava querendo fazer dentro dessas perspectivas que a gente estava trabalhando, gravar um videozinho e fazer uma questão de harmonização. E vamos marcar sim, quando você estiver um pouco mais tranquilo aí de todas essas viagens que você está fazendo, a gente já acerta, até porque a gente, como eu te falei, eu queria que você desse um pulo lá no nosso escritório / espaço que a gente está trabalhando agora para melhorar, para você dar os seus pitacos ali
pra gente. Que a gente tá, como ele falou, estamos finalizando, né? Quer dizer, finalizando, estamos em processo de melhoria, mas as coisas Mas finalizando a abertura, caminhando. né? Sim. Abertura do espaço, mas com muita coisa para fazer realmente. E aí a gente, enquanto a gente volta para falar de harmonização, Pazotto, vamos fazer o próximo? Então, Pazotto vai fazer o próximo sorteio. Rapidinho, Carlão, antes da harmonização, queria mandar um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante audiência lá. A gente tá falando de regiões aí do mundo de cultura de vinho lá. Acho que é, sem dúvida, a maior do Brasil, né? Em questão de produção. Uhum. Então, um abração aí, por exemplo, Diogo Donádio, grande Diogo. Parabéns pelo programa. Henrique, Carlão, grande abraço. Então, parabéns aí vocês por nos acompanharem aí e produzirem vinhos de excelente qualidade aí no Rio Grande do Sul. Exatamente. Temos alguma coisa já, Pazotto? Ó, tá aparecendo na tela aí o novo sorteio, tá o nome da Adriana, porque foi o último, vamos sortear aqui de novo. Tiffany Rodrigues. Agora vamos Ótimo, ver se vamos ela, lá e a gente já se faz. encaixa. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre harmonização. O que é harmonização? Harmonização é o ato de combinar, fazer a harmonia entre o vinho e o alimento, né? O alimento, Entre seja a ele... bebida e o alimento, né? Exatamente. Não necessariamente só o vinho. você Obviamente, pode harmonizar outros tipos de por exemplo, cerveja tem com hambúrguer, né? Tem umas harmonizações bem bacanas, mas como a gente tá falando aqui do vinho, então, basicamente, focando no vinho é isso, você combinar de forma harmoniosa o vinho que você está bebendo com o alimento que você está consumindo. Até, por exemplo, a gente pode dar como exemplo o torrontés aqui, que a gente estamos degustando na nossa humilde bate local, no nosso humilde bate local. Ele vai bem com o quê, Carlão? Você tem ideia? Só o Pazotto acabou de dar o ok para Jennifer. Então, Mais entraremos uma, em segunda? contato a segunda pessoa a ganhar o par de convites, o par de ingressos, né? E a gente entra em contato para ver como nós vamos entregar para você. Bom, em ele sendo um vinho mais floral, primeiro, você pode beber ele sozinho, ele não vai te pedir, na realidade, acompanhamento. Mais uma coisa natural são os Desculpa, ouvintes. Você pode pegar uma salada, você pode pegar algo muito, muito leve, mas por ele ter essa coisa um pouquinho mais floral, um pouquinho mais cítrica, ele também harmoniza com algo mais picante. Então você pode jogar essa picância e você vai ter esse equilíbrio entre o que você está comendo, juntamente com esse floral, essa parte cítrica. A parte picante. Ele, na realidade, ele faz essa harmonização, né? Você tem um alimento, a bebida, você cria uma terceira... a combinação, né? A combinação deles te dá um outro... Nem a comida e nem a bebida vão aparecer mais um do que o outro. Você consegue juntar tudo e criar, na realidade, essa terceira combinação que vai te dar um outro tipo de sensação, de percepção. Então, a junção disso daqui, para você trazer essa sensação, você acaba apresentando muito com vinho. Eu até acho, assim, eu gosto de brincar um pouco que o torrontés, ele, apesar de ser argentino, ele deveria ter um pé na Ásia, né? Porque ele vai bem com os pratos picantes. Ele vai o tailandês, você pode indiano. pegar também, você pode pegar o mexicano. Sim, tem essa questão. Mas aqui daí eu tô falando o quê? Tem também o sushi. Sim, então, também. Ele tem essa vibe asiática, tem a vibe apesar asiática, dele ser da terra ali das carnes, ele poderia estar ali brincando na Ásia, entendeu? Uhum. Sem sombra de dúvida. Pazotão, vamos lá, terceiro. Vamos lá, mais um aqui, tá aparecendo o nome da Tiffany, que foi a nossa última sorteada. É Tiffany, eu falei Jennifer, desculpa. Saiu Tiffany de novo. Não, aí dá outro. Não podemos repetir, né? Senão a gente... Deu Tatinha.l. Vamos ver se... Tatinha.l, então vamos verificar agora.
Bom, o que mais que a gente pode brincar aqui, a gente pode trabalhar? Eu acho que um outro ponto que seria interessante, pegando até um pouco do que o Luiz falou, do que o Luiz perguntou lá no início, né? Sobre que vinho que ele, para quem não está acostumado, qual vinho que seria um dos primeiros recomendados e tal. Falando sobre ordem de serviço, como você vai, se você tem alguns vinhos para você provar, vinhos distintos, o que seria uma ordem para que a gente fizesse essa prova, essa degustação? Um menu, por exemplo, menu harmonizado. Como você faz toda essa ordem, né, de apresentação. Acho que você começa... Tem alguns critérios, né? Mas basicamente você não vai colocar nada que seja mais complexo do que o anterior, né? O anterior. Então você vai começar por um vinho mais leve, um vinho, por exemplo, se tiver um branco leve ou um tinto mais complexo. A Tatinha tá ok. Então, obrigado, Pazotto. Terceira vencedora aí, a Tati o quê? Tatinha.L, não é isso? Mas ela chama Eliana Soares. Eliana Soares, tudo bem. Tá. Eliana, você foi a terceira contemplada pelos ingressos aqui do Cinemark. Bom, voltando, né? Então, a gente vai sempre fazer essa hierarquia. Começar pelo vinho que é mais leve, o vinho menos complexo, e vai seguindo até o vinho que tem um corpo maior, uma complexidade maior. Tá, te faço uma pergunta. Existem as convenções, que é a parte mais fácil até mesmo para que a gente possa indicar as pessoas. Então você vai... Uma salada, em geral, vai ser um vinho branco. No máximo um rosé. Peixes e as carnes magras, você acaba utilizando o vinho branco. Talvez um rosé, né? E pro que é um pouco mais pesado, você acaba utilizando o tinto. Esta convenção, ela é uma regra, né? Falando de convenção, é regra ou não, mas você pode... Quebrar? Pode. Você pode quebrar. Não, eu diria que você deve quebrar. Deve quebrar, exatamente. Não só pode, como deve. Até porque você acaba encontrando também vinhos brancos com características até, às vezes, mais parecidos com vinhos encorpados. Mas você encontra vinhos brancos estruturados, certo? Sim, você pega um chardonnayzão lá que passou em barrica, por exemplo. Que você vê um corpo, às vezes ele tem um peso muito maior do que você pegar aquele Pinot Noir... né, que tem, às vezes, muita característica de um vinho, quase um vinho... muito leve, né? Um vinho que você até serve ele mais gelado, porque tem uma característica dos tintos, que você serve com uma temperatura de serviço um pouco mais baixa. Então, tem essas brincadeiras. E é o que você falou também, Carlão. A gente não pode ficar muito pautado só em regra o tempo todo, né? A gente tem que... Você parte de um lugar conceito, comum, de um conceito, do que é mais fácil, ou seja, você não precisa ter tanta possibilidade de arriscar, mas por outro lado, você arriscar e você fazer combinações distintas, ela é boa, primeiro, para você combinar, para você saber se aquilo realmente, efetivamente, para o seu paladar combina ou não. Até porque, exatamente, não combinou? Legal, eu sei que não combina. Mas eu tentei, e de repente você pode achar alguma coisa que seja fantástica para você utilizar. E tentar, para a gente não ficar simplesmente só nas mesmas castas. Quando a Adriana esteve aqui, a gente tomou o quê? A Adriana foi um português, né? Não. Foi o Adriana. Tudo bem, desculpe, pessoal, mas ele é péssimo para essas memórias. Mas vamos lá. Ela tomou um verdejo. É verdade, um espanhol. Trouxe um espanhol. Que até a gente brincou aqui, aquele de verdelho. Isso. E a gente fez e tomamos um vinho fantástico. Mas que não é uma casta tão conhecida aqui. Você parte, na realidade, geralmente pro Sauvignon Blanc ou Chardonnay. Agora a gente está começando a entrar um pouquinho com o Torrontés. As pessoas estão começando a conhecer um pouco mais. Você também não tem muito referência Não, você não vai conseguindo fugir muito mais desta... Pega um moscatel, que é uma uva
Essa, inclusive, que você encontra algumas dos vinhos adocicados, que o pessoal começa. Para você tomar com sobremesa, para você poder utilizar. E aí a gente vai tentando. Então, a grande curtição daqui é você justamente testar. Conhecer novas castas, conhecer novos sabores, tentar buscar tudo isso. E eu conheço, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Falam que não pode os vinhos tintos, a maioria você não pode comer com chocolate, né? Já é convencionado isso, né? Você vai nos cursos lá. Eu conheço gente que adora tomar vinho tinto com chocolate. Sim. E você pode ter a característica de um determinado vinho. Se eu não me engano, eu já provei um Touriga Nacional, a casta mais famosa portuguesa. Eu já provei um com doce, não foi chocolate, mas com doce. E foi bom? Foi prazeroso? Foi super prazeroso. Naquela experiência foi algo muito bacana. Não me pergunte qual era. Agora, eu pegando do teu lado, não me pergunte o que era o doce, que eu não lembro. Eu lembro um doce ali na... que eu experimentei e foi uma sensação muito agradável. Pazotto, vamos pro quarto? Quarto ganhador. Bora lá. Antes que a gente faça as piadas que costumam acontecer. E aparecer. Vamos lá. Quarto ganhador aqui. Tá o nome da tatinha aqui, vamos sortear. Eurocime Ferri. Vamos ver se tá qualificado. Cara, e é o medo que eu tô de tossir agora de novo. Passa. Falei, será que é o vinho que eu tô tomando? Será que é é o ar do estúdio? O que tá acontecendo aqui? Será que é o pó das obras? Fraquinho. O pó das obras é o mais provável. Acho que ali eu talvez tenha achado a origem do negócio. Sem dúvida. Bom, falamos de harmonização, falamos da parte de se existe uma ordem para serviço. Uma coisa que a gente mexeu nessa semana, que eu acho interessante, que a gente deve soltar daqui a um pouquinho para falar. Vamos falar sobre taça. Qual é a taça perfeita se existe uma taça perfeita para você tomar, né? Bom, o seu vinho. Eu até recomendo uma postagem do Easter Vinhos aí, Easter Vinhos, para quem procurar @Easter Vinhos, a gente fala Easter Vinhos, mas se escreve Easter Vinhos aí no Instagram ou mesmo no Facebook, você vai encontrar lá até uma brincadeirinha com as taças, né, Carlão? Que é um pouco do que a gente defende. Obviamente que a gente tem a taça perfeita para você tomar com um determinado vinho. Então você tem a Bordeaux, que você toma com o Bordeaux, né? Então, vinhos um pouco mais encorpados. Que ela tem a característica dela, favorece a toda a questão da forma como você sente os aromas do vinho. Você tem a taça o Pazotto acho que quer falar. Sim, na verdade não dá pra eu saber se ela tá seguindo ou não, porque a conta dela é privada. Tá. Então sorteia outra pessoa ou... Não, vamos embora. A gente acredita nela? Eu sempre acredito nas pessoas, Carlão. Então vamos embora. Então vamos então. Então essa foi a sorteada. Então perfeito. De novo. Repita. O perfil é Eurocime Ferri, mas eu acho que ela se chama Rose, porque é Rose, e aí o sobrenome deve ser Miferri ou Miferri, não sei. Ixi. Tá. Ou é Rose... Miferri. Não, okay. Miferri, sei lá, de Ferreira, deve ser. Sim. Não sei. Tá, você tá começando a rir, vai tossir um pouco mais. Porque eu tô rindo agora. Tudo bem. Que eu lembrei de um cara lá que aparece lá na ESPN Brasil, lá, que sempre faz as pegadinhas lá, mas tudo bem. Não é o caso, mas... vamos pro quinto e último. Se já puder, a gente já faz e a gente continua aqui ainda. Então vamos lá, então. Camila Alves 101. Então, Camila Alves 101. Camila, agora ver se ela... Vamos ver aqui. Perfeito. Então você tá falando da taça Bordeaux, você tem... Que ela é perfeita pra você tomar um Bordeaux. Mas como a gente gosta um pouco de quebrar regras aqui, eu acho que tem as taças ideais para os seus determinados tipos de vinho. São vários tipos de taça. Depois a gente pode até... Quem tiver curiosidade pode pedir, a gente pode até enviar material, inclusive. Manda um WhatsApp aí pra gente, a gente pode encaminhar. Mas
A taça ideal, você tem que ter uma taça... Cara, uma taça pra beber vinho na sua casa. Então, não interessa se é a taça Bordeaux, se é a taça bordolesa que a gente fala, se é aquela taça menorzinha do vinho branco. Cara, você tem que ter uma taça e aproveitar a sua taça pra experimentar os vinhos. Você não vai gastar uma fortuna. A maioria das pessoas não tem dinheiro e não vai gastar uma fortuna pra comprar todo um kit e todas as taças. A taça ideal é ter uma taça e beber o seu vinho. Concorda, Carlão? Se você não tiver a taça, Vai de copo. vai de copo. Vai de copo. Você não vai perder a oportunidade de tomar o seu vinho naquele seu momento especial. Especial. Certo? Como a gente costuma... Quem está no meio sempre acaba falando e sempre acaba dizendo... Gente, o francês, quando sai do seu trabalho, passa no mercado para comprar uma garrafa de vinho, a sua baguete, deixa um pedaço... A baguete embaixo de um braço, a garrafa de vinho do outro, pega com a mão, come o seu pedacinho de baguete e toma o seu vinho novo, né? O seu vinho jovem, toma no gargalo. Ele não perde a oportunidade ou a oportunidade de justamente curtir aquele momento, um momento de desestressar ou que quer que seja, ele não vai perder aquele momento porque ele não tem uma taça na mão e ele não vai fazer. Obviamente, não estamos falando que a gente vá ter toda a questão. Vou sair bebendo vinho no gargalo e tudo quanto é jeito. Mas a gente pode ter. A gente procura trazer aqui dentro, para quem olhar, a gente não... Perdemos algumas taças aqui em manuseio para você trazer na rádio, fazer. A gente achou uma solução mais prática. A gente traz todo o programa, a gente traz uma taça de acrílico. E assim, perde você sente você sente o aroma. Você pode não sentir da melhor maneira possível. Mas você sente. Mas você sente o aroma, você prova. Então, assim, a gente, justamente nesse ponto, acho que fica mais fácil. E bate-papo. Bate-papo. A ideia de tudo isso é você curtir o momento com aquelas pessoas que você está passando e da melhor forma possível. Então, acho que este é o mais importante. Não importa a questão da taça. Se eu não tiver taça, eu vou tomar num copo. Mas se eu tô afim... Ou acabaram as taças, puxa, eu não posso tomar. Não, cara. Eu vou dar até um exemplo prático. Eu peguei agora, em janeiro, peguei um Airbnb com a minha família lá. Fui lá pra praia. A gente já falou que brasileiro não tá muito acostumado com enocultura. Na casa não tinha uma taça, era copo. Eu tinha meus vinhos lá, obviamente. Tomei no copo lá e foi muito gostoso. Foi demais a experiência de estar lá na praia, tomando meu vinho no copo e batendo papo ali com o pessoal. Então. É curtir. A questão é o momento. A ideia de tudo é você ter sempre as pessoas ao teu lado. E se você não tiver pessoa também, pouco importa. Existem momentos em que você vai estar sozinho e você vai estar querendo curtir isso daqui. Uma prova até um dos donos aqui da Rádio Geek, que é o Thiago Schulze, que ele falava, ganhei um vinho, pensei em inúmeras pessoas para dividir esse vinho comigo e no final ele resolveu ser egoísta. Falou, fui lá, liguei o Netflix, assisti um belo filme, tomando meu vinho sozinho, curtindo aquele momento. A questão aquele é você momento curtir. Era meu, ele falou, né? Aquele momento era meu. Então, curtir o momento, curtir os amigos, curtir o fato de você estar sozinho, curtir este ponto é sempre uma celebração. Então, como a gente diz utilizando o slogan da Easter... Um bom vinho é sempre motivo de celebração. É celebrar, é comemorar, é curtir, é guardar na sua memória. A gente repete exaustivamente essa questão da memória. A memória é algo que a gente sempre busca. É a tua... Qual é o melhor vinho? A descoberta de um bom vinho é sempre motivo de celebração. Abraço, Calegari. E... Você tem. Qual é o melhor vinho que existe? O melhor vinho é aquele que você vai tomar no teu momento mais feliz com aquela pessoa, ou sem aquela pessoa, amada. Você pode tomar sozinho se amando. Ótimo.
Este é o momento, é uma questão de momento, é uma questão de memória, é uma questão de aproveitar muito. E obviamente a gente tem mais umas 20 milhões de coisas aqui para falar que a gente colocou No nosso semi-roteirinho, e a gente já está na hora de encerrar o programa. Até o Pazotto deixou passar dessa vez, ele nem deu o nosso famigerado tempo aqui para... Acabou. Mas vamos testar algumas coisas para quem quiser recomendar ou acompanhar esse bate-papo que nós fizemos. Nós vamos apresentar ele de uma maneira um pouquinho diferente dentro dos nossos canais. Sempre procure o @Vem Tomar um Vinho. O Vem Tomar um Vinho terá novos apêndices. Então, como eu falei, além do material que a gente vai produzir, teremos algumas coisas interessantes que vão de encontros para degustação, /confraria, o que quer que a gente chame, mas a gente vai colocar, como alguns cursos, alguns vídeos, algumas coisas interessantes que a gente vai começar a colocar em prática ainda dentro desse trimestre. Já teremos o nosso primeiro evento, Vem Tomar um Vinho, que vai acontecer no próximo sábado. Então, não é um evento aberto, é um evento fechado, mas já nessa pegada de como a gente vai trabalhar e o que a gente vai rodar neste espaço que a gente está preparando. Sim, o espaço Vem Tomar um Vinho. Que você estava mencionando. O que me trouxe a tosse do programa, por estar mexendo no programa para fazer arrumar, pelo menos por enquanto, em caráter inicial, mas que a gente vai estar fazendo para trazer a grande experiência para as pessoas. E tudo isto aqui é muito baseado, esta produção, todo esse critério, ele é baseado em provocar experiência para as pessoas. A experiência que você vai ter de ter um curso, a experiência que você vai ter de seguir um vídeo, de fazer alguma coisa, esta é a ideia e isso é aquilo que a gente quer proporcionar dentro desse ano, neste canal, o canal do Vem Tomar um Vinho. Nos siga, clique lá no nosso YouTube, que agora vai começar a ter uma série de outros vídeos. Podcasts também. Os podcasts você pode achar no Spotify. A gente ainda só não está na Apple, mas a gente também vai começar a trabalhar para que a gente coloque lá dentro e faça esse lado. Então, teremos podcasts, teremos vídeos. Se inscrevam nos nossos canais, nos sigam, indiquem para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho, ou que você acha que possa conhecer, vale a pena conhecer um pouquinho. E em breve teremos boas novidades. Semana que vem já temos um convidado já acertado. Em breve divulgaremos aí, né? Ainda neste final de semana a gente já está divulgando quem é o nosso próximo convidado. Quarta-feira de cinzas não teremos o nosso programa e voltamos na primeira quarta-feira de março. Já com outro convidado também, para aquelas pessoas de 40 mais. Podem se lembrar deste nosso convidado aqui. Vai ser engraçado e bacana. Vai ser muito bacana. Pazotto, muito obrigado mais uma vez por controlar a nossa nave aqui. Liso, obrigado por mais um programa como a gente vem trabalhando. Valeu, dentro da nossa produção. Aos nossos ouvintes, as pessoas que entraram aqui, que ouviram um pouquinho do nosso programa, que mandaram as mensagens, acho que foi um dos programas que a gente mais recebeu mensagem das pessoas, foi muito legal. Participem, é sempre importante pra gente ter essa participação de todos, é esse retorno e a gente vir trabalhando as perguntas, fazer tudo isso daqui é uma ideia para apresentar esta paixão nossa para as demais pessoas, para que elas tenham a oportunidade também de se apaixonar.
Uma boa noite, um bom final de semana para todos e até a próxima quarta-feira. Até mais.